processamento de grande volume de dados, é muito utilizada uma plataforma de software em Java de computação distribuída e voltada para clusters. Essa plataforma é letra A, Android, letra B, Windows Mobile, letra C, o iOS, letra D, o BlackBerry OS, letra E, Hadoop. E aí, pessoal? Bem, quando a questão aqui pede especificamente grande volume de dados, para processamento de grande volumes de dados, e fala sobre uma plataforma de software em Java, quer dizer que foi desenvolvida na linguagem de programação Java, e ainda cita que é de computação distribuída e voltada para clusters, a resposta aqui não pode ser o Android, que é um sistema operacional para dispositivos móveis. Portanto, não é para um processamento de grande volume de dados. A mesma coisa eu diria do Windows Mobile, que também é um sistema operacional para dispositivos móveis, o iOS, que também segue essa mesma linha, o próprio BlackBerry OS, bem antigo, também é um sistema operacional dispositivos móveis, especificamente o próprio BlackBerry. Só sobrou o Hadoop aqui como a resposta correta para essa questão. Mas vamos entender um pouquinho melhor sobre essa resposta, sobre a letra E, Hadoop, que é de fato o gabarito. Acompanha comigo. O que é o Hadoop? O famoso Hadoop é hoje um projeto que pertence ao projeto Apache. Então é o Apache Hadoop. É um projeto que desenvolve software, primeiro, de código aberto, e quando eu digo de código aberto, open source, quer dizer que tem o seu código fonte aberto para que as pessoas possam acessar os códigos de programação e descobrir como ele foi desenvolvido. Então, primeiro, é um software de código aberto, é open source. E também ele é feito para computação distribuída, confiável e escalável. Por que essa ideia? Vamos começar assim. Quando a gente fala do Hadoop, que eu acabei de dizer ali na questão, inclusive dando como correto, ele foi uma plataforma é uma plataforma de software que envolve vários recursos desenvolvidos em linguagem de programação Java. E por que ele é de computação distribuída voltado para clusters? Vamos pegar o termo específico. Observa, as bibliotecas do software Apache Hadoop é uma estrutura que permite o processamento distribuído em grandes conjuntos de dados, quer dizer, um grande volume de dados, foi para isso que ele foi criado, mas em clusters. Clusters de computadores, usando modelos de programação simples. Clusters de computadores são quando a ideia teórica é quando nós temos 2 ou mais computadores trabalhando em conjunto para executar aplicações ou realizar tarefas. E o Hadoop foi criado para isso. Foi criado para processar um grande volume de dados, mas gerenciando isso dentro de clusters de computadores, quer dizer, 2 ou mais computadores conectados entre si, onde as tarefas vão sendo divididas e cada um realiza uma tarefa específica dentro daquele processamento geral. Isso é muito útil porque isso acaba fazendo com que algumas falhas que normalmente são associadas a sistemas servidores únicos sejam aqui mais resolvidas, vamos dizer assim. Por que, professor, mais resolvida? Porque se um determinado computador do cluster falhar, um outro computador do cluster assume e realiza aquele processamento e aquela função. Por isso nós dizemos que o sistema baseado em clusters, do qual o Hadoop foi criado para utilizar o seu processamento distribuído em clusters, ele é muito tolerante a falhas. O que significa tolerante a falhas? Qualquer falha em um determinado sistema, um outro imediatamente pode assumir aquele processamento do qual aquele acabou causando uma falha. Porque parte-se do princípio que as máquinas, o hardware, pode falhar. E essa ideia de computação através de clusters de computadores parte do princípio que se pode falhar, então vamos criar um sistema que, se aquela máquina X falhar, o sistema não para de funcionar, porque os outros assumem aquele processamento definido, ok? Bem, então sem dúvida nenhuma, quando ele falou, primeiro, processamento de grande volume de dados, aí citou que era uma plataforma de software desenvolvida em Java. Depois ainda citou que era para computação distribuída e voltada para clusters. Dentre os apresentados aqui, só sobrou o Hadoop mesmo, letra E de Equador, que é muito voltado para o que chamamos de Big Data, que é justamente processar e gerenciar um grande volume de dados que é gerado muitas vezes pelas empresas e que depois usam esse grande volume de dados para tirar conclusões através de sistemas de business intelligence, quer dizer, inteligência dos negócios, que podem analisar dados
que estão armazenados no que chamamos de data warehouse, nos armazéns de dados, e com isso conseguir tirar conclusões através de análises que são feitas por sistemas OLAP, ou ainda sistemas de data mining, que fazem mineração de dados nesses armazéns de dados. E o Hadoop é, de fato, voltado para grande volume de dados, mas em computação distribuída em clusters, como eu disse, e lembrando que ele foi desenvolvido em Java, como a questão pediu. Então, resposta, de fato, a letra E de Equador.